No próximo domingo, vamos sair de casa pela primeira vez. O mundo em nossa volta começa a fazer sentido. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. Não perca! No programa de hoje, vamos mostrar como se desenvolvem nossos 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar. Ao nascer, ouvimos melhor do que em qualquer outra fase da vida, mas enxergamos mal. O mundo está embaçado e sem cor. Nessa idade, uma simples ida ao supermercado é uma sobrecarga de estímulos. O ambiente é barulhento, cheio de luzes e de cheiros. No interior do nariz, os nervos olfativos recebem as correntes de ar que respiramos. Eles detectam as moléculas dos objetos que nos cercam e enviam um sinal elétrico para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais como cheiros e nos transmitem a sensação olfativa. O olfato é muito sensível. Aprendemos depressa a reconhecer odores e a identificar nossas mães com o nariz. O mundo em nossa volta é cheio de ruídos. Ondas sonoras fazem vibrar essa estrutura que você vê esbranquiçada. É a membrana do tímpano. As vibrações são transmitidas para dentro do ouvido, onde estão situados 3 ossos minúsculos: martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano. Cabem na ponta de um dedo e ficam do mesmo tamanho pelo resto da vida. Esses ossinhos amplificam as vibrações transmitidas pela membrana do tímpano. Amplificam 22 vezes o volume do som. As vibrações penetram uma estrutura em forma de caracol, situada no ouvido interno, a cóclea. O interior da cóclea é revestido por camadas de cílios muito delicados. Medem 200 vezes menos do que um fio de cabelo. Quando as ondas sonoras passam, eles vibram. Com o passar do tempo, sons mais intensos lesarão progressivamente os cílios. Mas nesta idade, eles funcionam perfeitamente. Nosso ouvido jamais será tão perfeito como agora. Sua visão é diferente. O mundo se apresenta embaçado e sem cores. Os olhos são tão imaturos que não conseguimos direcioná-los para o local desejado e o cristalino não é capaz de encontrar o foco. Os bebês não conseguem enxergar cores porque a retina, a camada situada no fundo do olho, também está imatura. Na retina existem os cones e os bastonetes, células especializadas em transformar luz em sinais elétricos. Os cones, encarregados de detectar as cores, ainda estão em desenvolvimento. Por isso, vemos tudo em branco e preto. Da retina, os sinais caminham pelos nervos ópticos e são enviados para a parte de trás do cérebro, que vai processar as imagens recebidas. Enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Quando as imagens chegam ao cérebro, surge outro desafio: como interpretar os dados com o sistema nervoso ainda imaturo. Mas o progresso é rápido. Aos 2 meses, conseguimos distinguir cores e sombras. Aos 4, identificar faces. E aos 8 meses, nossa visão está completa. Os olhos sofrem outra transformação extraordinária. Quando nascemos, eles estão azulados.
Gradualmente, as células da íris, a menina dos olhos, começam a produzir pigmentos que a escurecem. O padrão de deposição desse pigmento varia tanto que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital. Nos primeiros 3 meses, crescemos 1/4 de nosso peso a cada mês. Felizmente, esse processo não dura muito. Se persistisse, aos 4 anos pesaríamos 134 toneladas, tanto quanto uma baleia azul. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo. E o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km por hora. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras. As mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilus, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção.
Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Ao nascer, nossos ossos são flexíveis como as cartilagens para facilitar a passagem pelo canal de parto. Depois do nascimento, células chamadas osteoblastos entram em ação para tornar os ossos mais resistentes. Com 1 ano, estamos prontos para andar. Para os primeiros passos, não basta força, é preciso equilíbrio. E o segredo do equilíbrio está guardado dentro de nossos ouvidos. Na parte mais interna dos ouvidos, existe uma estrutura com 3 alças dispostas em 3 planos. Esses canais semicirculares são cheios de líquidos. Quando o líquido balança com o movimento, os cílios da parte interna dos canais enviam dados para o cérebro identificar a posição espacial em que o corpo se encontra. Podemos andar. Agora não há mais limites para o que conseguimos fazer.